Olá pessoal, tudo bem? A graça do Senhor esteja no teu coração, na tua vida, tá? Deus te abençoe sempre. Quero aqui trazer uma palavra da parte de Deus que tem como tema acesso a Deus. E a base bíblica está aqui em Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20, que nos diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha, como podemos ter acesso a Deus? Esse é o meu tema, acesso a Deus. Há muitas pessoas do bem, pessoas que vivem a vida fazendo o que é bom, pessoas que agem com caridade, generosidade, tolerância, pessoas que perdoam fácil, pessoas que fazem o bem a quem precisa, e isto é louvável, até porque colhemos aquilo que plantamos, né? Isto é maravilhoso diante de Deus. Mas no que diz respeito a ter acesso a Deus, uma comunhão com Deus, já aqui, e também para desfrutar da salvação na eternidade, isso é somente através de Jesus Cristo. Não existe outro meio. Eu vou lhe dar três razões pelas quais só Jesus Cristo nos traz acesso a Deus. Primeiro, porque ele é o caminho. E aqui, o versículo de número 20, como também Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho. Aqui, onde lemos o versículo 20, nos diz a palavra do Senhor: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Um novo e vivo caminho foi preparado por Deus para que o homem tenha acesso a Deus, de tal maneira que não há outro caminho, e ele também não é um dos caminhos. Você crê em Jesus, mas também crê em Paulo, em Pedro, em João, em Maria, em Tomé, em Bartolomeu, em Mateus, seja lá em quem for. Não, isso não está correto. Jesus é como único, o caminho, ok? E um novo e vivo caminho ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Louvado seja Deus. Agora, Jesus também, ele é o único mediador. O que é mediador? Aquilo que é colocado como intermediário entre duas partes. Entre o pecador, Jesus é o mediador entre o pecador e Deus. Entre a criatura e o Criador. Digamos que há uma separação, um abismo. O pecado fez um abismo entre o homem e Deus. Jesus, então, se coloca como a ponte pela qual o homem pode passar e desfrutar da salvação de Deus, da comunhão com Deus e ter paz com Deus, conforme diz a palavra do Senhor. Também, aqui aos Efésios, capítulo 2, você pode ler do versículo 14 ao versículo 16, eu vou ler só o 16, que diz assim: e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. Pela morte de Jesus, então, você aceitando o plano de Deus através de Jesus Cristo, toda a inimizade que há entre você e Deus passa a ser derribada, passa a ser eliminada, e você passa a desfrutar
da comunhão com Deus aqui na terra e da salvação lá na eternidade. Então ele é o caminho e ele é o mediador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é o mediador, o que se coloca como intermediário entre a criatura e o Criador. Terceiro, Jesus, ele é o único intercessor. Jesus, ele é o único intercessor nos céus, diante de Deus. Veja isso em Hebreus capítulo 7, e versículo de número 25, nos diz a palavra do Senhor. Hebreus 7 e 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Observe que Jesus não é um dos caminhos, Jesus não é um dos mediadores, e Jesus não é um dos intercessores. Essas três funções aparecem no singular: o caminho, o mediador e o intercessor. Somente através de Jesus Cristo é que podemos desfrutar deste acesso a Deus, dessa comunhão maravilhosa com Deus. E então, como que ele, o Senhor Jesus, tornou possível esta maravilha do homem ter acesso a Deus? Jesus, ele tornou isso possível através do seu próprio sacrifício. Jesus, ele é o sumo sacerdote, e Jesus, ele é o próprio sacrifício, a própria oferta que agradou a Deus. Quando lemos Mateus capítulo 27 e Lucas capítulo 23, podemos entender aqui, observar alguns detalhes do sacrifício de Cristo, o quanto ele foi torturado, o quanto ele foi humilhado, o quanto ele foi desprezado, o quanto ele foi moído pelas nossas transgressões. E então, em Mateus capítulo 27, e versículo de número 50, Mateus 27, e versículo 50, diz: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Quando ele entregou o Espírito ao Pai, então este caminho foi aberto para Deus. O véu foi rasgado, a sua própria carne foi rasgada. Ele foi moído pelas nossas transgressões. E então, o castigo que nos traz a paz, esse castigo caiu sobre ele. Ele foi castigado, ele foi moído, desprezado, humilhado, cuspido no rosto, recebeu açoites, foi torturado para que eu e você tivesse acesso a Deus. Por isso, somente Jesus nos traz acesso a Deus. Não é possível que nenhum outro venha lhe dar acesso a Deus. E se você quer este acesso, esta comunhão com Deus, ore comigo. Diga: Senhor, eu creio nesta palavra e quero entregar a minha vida para ti, para que eu tenha este acesso a ti e para que a comunhão do Senhor esteja dentro de mim, que eu possa ter esta comunhão com Deus através de Jesus Cristo. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus.
Deus abençoe em Cristo.